Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula gravada Camomila Idiomas de Inglês. Nessa aula, a gente vai começar a falar um pouco sobre o que é aprender um novo idioma e o desenvolver disso daqui vai ser a aula inteira, certo? A gente vai chegar aqui do A1, do início, do zero, até o C2, que é o avançadíssimo, proficiente e o último nível de proficiência que a gente tem. Vamos começar do começo. Meu nome é Pedro Ticoni, eu sou criador da Camomila Escola de Idiomas, Camomila Idiomas, e eu sou professor de inglês há 17 anos, quase 18 anos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho bastante experiência, que eu já dei aula para todo mundo que vocês possam imaginar, já dei aula para criança, adulto, adolescente, senhorzinhos, senhorinhas, empresários, estudantes, gente que está prestando concurso público, tudo que vocês possam imaginar já passou por aqui. E eu decidi fazer essa gravação de aulas por alguns motivos. O primeiro motivo eu tenho essa vontade de fazer aulas, de dar aulas para pessoas que não conseguem pagar por um curso. Isso já faz bastante tempo, inclusive o objetivo de eu ter criado a escola foi um pouco esse, né, para que a escola se desenvolvesse sozinha, né, se retroalimentasse e eu tivesse tempo para poder fazer isso com algumas funções sociais, coisas do tipo, porque infelizmente acesso a cursos de idioma ainda hoje no Brasil é elite. E porque eu tô usando o YouTube, porque o YouTube ainda é grátis, né? Você pode pagar para tirar a propaganda, mas virtualmente ele é grátis. Mas você vai ganhar monetização com isso. Nem sei como faz isso, gente. Eu tô aqui, eu não sei nem gravar, tá? Essa é a tentativa número 3, porque o software que eu tô usando para gravar do Windows, ele trava. Então eu vou ter que gravar, inclusive, em 3 partes essa aula, tá? Só para avisar vocês já. A ideia é que essas aulas sejam feitas todos os dias. E eu vou estudar com vocês. Sim, por quê? Porque a gente tem um problema técnico no Brasil, onde as pessoas não têm a cultura do estudo. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ninguém quer estudar. A gente quer a resposta pronta, a gente quer a inteligência artificial respondendo tudo pra gente, mas a boa da realidade é que cada vez mais a gente vai ter menos senso crítico, a gente vai saber escolher menos as coisas, a gente vai ser muito mais facilmente manipulado. E um outro objetivo de eu continuar sendo professor de inglês é exatamente isso, é quebrar a barreira da tradução. Né, levar os nossos alunos direto à fonte da informação, se ela não for direto no português. E isso é liberdade, né? É você ter liberdade para ler, para interpretar do jeito que você quiser, da forma como você bem entender, e não depender da interpretação de outras pessoas. É um fato bastante interessante porque o Brasil é o país que mais tem escolas de idiomas por cabeça e ao mesmo tempo a gente não tem nem 1% da população fluente em inglês, o que é bizarro. Isso diz bastante coisa porque muitas pessoas ficaram muito ricas, né, bilionárias, diria eu, com escolas de rede e o efeito disso é mínimo para a população. Então tem alguma coisa muito errada aí. Claro, né, a gente não tem a cultura do estudo, né? Na minha época, CCDF era uma coisa horrorosa, era, meu Deus do céu, não, você tem que ser jogador de futebol, e hoje a gente vê os impactos disso, né, as pessoas que não querem estudar, querem um trabalho fácil, querem engambelar, né, e a grande maioria, sem generalizar, tá, mas, né, a grande maioria não gosta de estudar, a realidade é essa. O foco dessa aula é para adultos, porque é online, né, gente? Criança precisa ter, né, a competição ali saudável dentro da sala de aula, precisa ter os amiguinhos, precisa ter a comparação, precisa ter o modelo. Adultos não, a gente já foi alfabetizado, então a gente consegue aprender outros idiomas sem precisar do amiguinho ali do lado, certo? Mas o que você tem de diferente das outras aulas gravadas? Eu não vou tratar vocês que nem idiota, eu não vou gravar vídeos de 5 minutos e falar, é isso, porque ninguém aprende em vídeos de 5 minutos. Inclusive, a gente vai ficar bastante tempo junto. Se vocês tiverem paciência, né, de continuar estudando até o C2, vai demorar bastante tempo, porque a realidade é que a gente consegue ensinar a gramática, né, toda a estrutura da língua para um aluno em 5 dias. Mas o problema é que falta repertório. Quando é que você vai usar isso? Né, o cara vai falar com vocês, fala, não, pera, isso aqui era unidade 5, né? Não dá, né? Então a gente tem um monte de artifício, né, de coisas artificiais que a gente faz dentro da sala de aula, que já é para preparar o aluno para quando isso acontecer, em algum momento,
o aluno já está preparado, porque ele já viu isso em algum momento da vida dele, certo? Por isso que demora, por isso que não dá para aprender em 2 semanas, por isso que não dá para aprender em 6 dias, em 6 meses, não tem como. Tá? E saia da aula falando. Sim, seu nome. Hi, my name is Pedro. Pronto, vocês já aprenderam aí, já pode sair falando da aula e tá ótimo, né? Vamos lá, vamos começar então a nossa aula. Lembrando que eu sou professor de inglês, então a gente vai falar sobre inglês aqui. A proposta é, se der certo, se funcionar essas aulas dia a dia, a gente vai expandir para italiano, para espanhol, para francês. Mas vamos começar com o inglês hoje. Vamos começar. A aula inicial é sempre uma aula de alinhamento. Então vamos alinhando primeiro as nossas expectativas. Qual é o objetivo de você em aprender uma língua? Por que você está aqui? Por que você vai investir o seu tempo aprendendo um outro idioma? Tira aí 5 segundinhos para pensar. Ok. Não sei, não consegui pensar em nada, nada veio na minha cabeça. Então é importante a gente estabelecer qual é o nosso objetivo. Ele é uma prova que você vai fazer? É uma proficiência que você precisa atestar? É um mestrado, um doutorado, uma viagem internacional? Eu vou imigrar para outro país? Eu preciso disso para me promover no emprego? Eu preciso arranjar um emprego? Eu quero passar no concurso público? Eu tenho curiosidade, meu pai mandou, meu chefe mandou, alguém mandou. Qual é o objetivo? É importantíssimo a gente ter esse objetivo e que a gente tenha o nosso caderninho. Sim, esse é o nosso caderno Camomila, tá? Ele tá à venda no nosso site, www.camomilaidiomas.com.br. Anotar no seu caderninho já na primeira linha, qual é o seu objetivo? Por quê? Porque esse objetivo vai ser a cenourinha. Então é a cenourinha do burro, sabe o burrinho que só anda se você tiver a cenourinha lá na frente? É a mesma coisa, se a gente não tiver objetivo, a gente não vai continuar andando aqui com o nosso estudo, certo? É sempre importante revisitar esse objetivo, para que a gente lembre do porquê que a gente está fazendo isso daqui, certo? Muito bom. Tendo decidido o seu objetivo, o próximo passo é saber qual é seu nível. Para nós aqui pouco importa, porque a gente vai começar do zero. Mas eu já sou avançado. Legal, você vai rever bastante coisa, é importante ter humildade no aprendizado, né? Porque muita coisa você pode achar que sabe, mas às vezes não sabe. Ou sabe, mas ainda erra. Né? E quem não sabe nada, a gente vai começar junto aqui. Inclusive estou falando em português, vocês vão perceber que no meio do caminho eu vou parar de fazer as aulas em português, elas vão começar a ser em inglês, porque a gente já pode, né? Nesse momento ainda não podemos. E é importante saber o nosso nível. Como você sabe seu nível? Tem um monte de prova online por aí grátis para vocês fazerem. Só que lembra, tudo que é grátis, você tá dando seus dados para as pessoas. Aqui não, porque aqui é YouTube. Vocês estão dando pro YouTube. Eu não tenho nada a ver com isso. A gente tem o nosso site, tem a nossa avaliação diagnóstica lá dentro do nosso site, se vocês quiserem. De novo, www.camomilaidiomas.com.br. É uma prova bastante básica, bem simples. É só pra gente ter uma ideia geral de qual é o nível em que você está. Porque é importante saber o meu nível, teacher, para você alinhar com o seu objetivo, né? Por exemplo, se eu vou viajar de turismo, eu não preciso ser nível C2. Um B1 já tá mais que suficiente. Agora, se eu vou imigrar, mudou a lei recentemente, não é mais B1, o mínimo necessário é B2, então precisa ter B2 para poder imigrar. Eu vou fazer um doutorado fora, gente, C1, precisa ter C1, vocês vão ler artigo científico, então, né, então, o nível está atrelado ao nosso objetivo. Tudo bem até aqui, pessoal? Ótimo, introdução básica, o que está acontecendo aqui, já expliquei quem eu sou, já falei a escola, eu dou aula há 17 anos, quase 18, a escola vai fazer 10 anos ano que vem, estamos firmes e fortes, por isso estou doando a minha hora aqui diária para gravar essas aulas para vocês. Mas você não tem medo de perder seus alunos? Nem um pouco. Nem um pouco, vocês vão sentir a necessidade de praticar com alguém. Se vocês não tiverem alguém com quem praticar, vocês vão ter que vir praticar com a gente, certo? Porque afinal, aulas de idioma você tem que abrir a boca para falar, tá? Então tá. Muito bom, vou interromper a primeira parte aqui, voltamos em breve, porque o negócio vai travar, então é isso, até a segunda parte. Dando prosseguimento à nossa aula, é importante a gente falar sobre o que nessa primeira aula. Alguns conceitos que a gente vai ter que usar durante as aulas e que a gente aprendeu lá na segunda série e aí a gente não lembra mais. O que vão ser esses esses conceitos? Classes de palavra, tá? Inclusive eu não vou editar nada do que eu falar errado aqui, porque não é essa a proposta. Por que eu preciso saber classe de palavra? Tem coisa chata. Eu sei, é chato, mas ele ajuda muito o nosso trabalho. Porque em algum momento a gente vai falar verbo. Você vai falar, meu Deus, o que é verbo? Ou substantivo.
substantivo. Ai, meu Deus, o que é substantivo? E isso dói. Então é importante a gente alinhar rapidinho. A gente vai falar de 4 hoje. Acho que 4. Primeiro é o verbo. O verbo é a essência da nossa frase, a essência da nossa comunicação. A gente precisa saber quem é o verbo. Isso é praxe para qualquer idioma, tá? Então a gente começa, inclusive, aprendendo o verbo to be. Ai, verbo to be de novo, que saco. Sim, lembra humildade. Começa aprendendo o verbo to be porque a gente precisa ter um verbo para trabalhar. Né? Então é isso. O verbo é quem vai carregar ali a essência da comunicação que eu estou fazendo, da mensagem que estou passando. A gente tem 3 tipos de verbo no inglês. Verbos de ação, que representam movimentos, tipo correr, falar, cantar, beber. Verbos de estado, que não representam movimentos, são aqueles verbos em que ou o negócio é ou ele não é. Por exemplo, eu gosto de doce. Eu gosto. Aqui é a linha, eu não gosto. Não tem uma transição acontecendo aqui. Ou você gosta, ou você não gosta. Então a história do, eu tô gostando de... Não existe, nem no português, nem no inglês, tá? Porque o verbo gostar, ou você gosta, ou você não gosta, certo? Então não tem essa transição, não tem movimento. Isso é um verbo de estado. E o verbo modal, que é um verbo separado de todo o resto, a gente vai ver ele numa gramática mais específica, que ele chama modal porque ele representa um modo, ele não é um verbo temporal. O que isso quer dizer? Que na linha do tempo, eu consigo colocar o verbo gostar em qualquer momento. Tipo, eu gosto, eu gostei, eu gostarei. Isso é um verbo temporal. O verbo modal, não. Então, por exemplo, se eu falo pra você, eu posso nadar. Significa que eu estou nadando? Não. Significa que eu nadei? Não necessariamente. Significa que eu nadarei? Não necessariamente. Esse é um verbo modal. O verbo poder é um verbo modal, porque ele não indica o tempo que isso está acontecendo, certo? O nadar aqui, não sei quando isso aconteceu. Então o verbo poder é um verbo modal. É isso, tá? Então verbos é isso daí. Substantivos. Substantivos no inglês são chamados de noun. Noun, ou nouns, né, no plural, é o nome das coisas. Como é que eu sei que o negócio é um substantivo? É simples. Se eu falar a palavra cavalo, na sua cabeça tem que vir ou uma imagem de um cavalo, que pode ser um desenhinho lá da cartilha do pré, ou uma imagem de um cavalo bonito correndo que você viu num vídeo, ou vem a palavra cavalo, normalmente separada por sílabas, inclusive, tá? Cavalo. Se ao falar uma palavra, ao ouvir uma palavra, vier uma imagem na sua cabeça, esse cara é um substantivo, certo? Então a gente vai ter aí o cavalo como substantivo. É o nome de um animal, que é isso aí, tá? Que a gente cavalga, ele anda livre por aí. Peço perdão, os cachorros latem e é isso aí, e é vida real, tá? Então tá bom. Bom, cavalo então é um substantivo, como é que eu sei? É o nome do animal. E o Pedro? Quando vocês pensam Pedro, tem que vir a minha carinha ou qualquer outro Pedro que vocês conheçam, mas tem que vir uma imagem na cabeça de vocês. Pedro também é um substantivo. Então fácil entender o que é substantivo, certo? Segundo cara. Terceiro cara, pronomes. O que são pronomes? O pro, que vem antes, ele é o mesmo pro que a gente usa na palavra prótese. O que é uma prótese? Imagina que aconteceu alguma coisa, eu acendi um rojão, porque eu gosto de futebol, e aí o rojão explodiu na minha mão e eu perdi a minha mão. Isso é mais comum do que vocês imaginam, não façam isso. Se isso aconteceu e você não tem mais mão, alguém pode te fazer uma prótese. O que é a prótese? É um negócio que parece a sua mão, vai entrar no lugar da sua mão, mas não é a sua mão original. Isso é a mesma coisa que vai acontecer com o pronome. É uma palavrinha que vai entrar no lugar do nome, do substantivo, mas não é o substantivo. Ela vai agir da mesma forma, mas ela não é o substantivo, certo? Aqui a gente vai ter, no português a gente tem um monte de caras diferentes, no inglês a gente tem 5 pessoais, que é o que a gente vai falar hoje também, tá? Pronomes pessoais, pronomes de pessoas. Beleza, então temos pronomes aí. E o último cara que eu precisava falar era quem? Não era ninguém, eram esses caras aí. Ótimo. Então, beleza. Então, temos 3 classes de palavras hoje: os verbos, os substantivos e os pronomes. Joia? Joia. Toda vez que eu falar verbo, eu estou falando das ações, das atitudes, dos estados, da essência da minha frase, da minha comunicação. Toda vez que eu falar substantivo ou noun, eu estou falando do nome da coisa. E toda vez que eu falar pronoun, eu estou falando da substituição do nome da coisa. Ótimo. Vamos começar então agora a nossa aula propriamente dita. A primeira coisa que a gente precisa saber fazer em inglês, em outro idioma qualquer, é nos descrever. Como assim? A gente precisa saber se apresentar para as pessoas, gente. Isso aqui é
O mínimo, do mínimo, do mínimo. Muitas pessoas têm vergonha de se apresentar, inclusive no português. E isso é interessante, porque muitos momentos a gente tem o problema, né? A gente acha que o problema é o idioma, quando na verdade o problema é a situação. Por exemplo, uma entrevista de emprego. A entrevista em si já é super estressante. O inglês é um adicional. Mas se você fosse fazer a mesma entrevista em português, não ia ser gostoso. Você ia ficar nervoso, ia ficar tenso. Meu Deus, se a pessoa perguntar um negócio que eu não souber responder. Então o idioma entra aqui como um adicional, certo? E a apresentação, então, é uma coisa que a gente vai fazer só o tempo todo. Eu tô no supermercado fazendo compra, a pessoa para e fala: oi, posso fazer uma pesquisa com você? Como é que se chama? Né? Então, assim, você vai fazer o seu cadastro na farmácia. Você precisa se apresentar para a pessoa. Você vai fazer uma apresentação formal, você vai participar de uma conferência internacional. Você tem que saber se apresentar. Eu comecei me apresentando, falando meu nome, sobrenome e o que eu faço, certo? Normalmente a gente tem algumas informações que a gente compartilha. Quais seriam essas informações? O nosso nome, normalmente a nossa idade, normalmente a nossa nacionalidade, normalmente o que a gente faz. Qual é a nossa profissão. São normalmente essas 4 informações que a gente usa. No meu caso, meu nome é Pedro, eu tenho 37 anos ainda, eu sou brasileiro e eu sou professor de idiomas, sou professor de inglês. Joia. Para o inglês, a gente vai usar o verbo to be. Então vamos apresentar o verbo to be para as pessoas. O verbo to be é o verbo ser e o verbo estar no português. Uma dúvida que vocês não têm, mas eu vou trazer para vocês como é que o gringo sabe que eu tô falando que é o ser ou que eu tô falando que é o estar, se eles são exatamente o mesmo verbo? Muito provavelmente pelo contexto, certo? Então o contexto vai indicar isso pra gente. Mas, se o contexto não ajudar, tanto faz. O verbo to be, ele é um grande sinal de igual. Significa tudo que tem antes dele é igual a tudo que tem depois. E é só isso que o nativo precisa abstrair, ele precisa absorver da sua informação. Então, se eu falo I am Pedro, para um nativo, o I e o Pedro são a mesma coisa. Eles já entenderam que esse é o meu nome. Eu estou me indicando, certo? Se eu falo I am Brazilian, eles vão entender que o I e o Brazilian também é a mesma coisa, é um sinal de igual, quer dizer que eu sou brasileiro. E se eu falar para vocês, para os nativos, I am an English teacher, eles vão entender que o I e o an English teacher são a mesma coisa. Então, o verbo to be é um grande sinal de igual. Tudo bem, tudo bem. Quem vão ser os verbos aqui? Vamos começar só com o verbo do I, que sou eu quem fala. Aqui eu vou precisar usar uns artifícios. Tô pensando se eu pego um Funko Pop para conversar com vocês. Eu acho que eu vou pegar um Funko. Vamos lá. Temos então um Funko Pop que é a Sailor Moon e um Funko Pop que é o Dumbledore. Ótimo, esses vão ser os nossos personagens aqui. Por que precisamos ter personagens? Para entender um pouco da dinâmica da conversa. Então, quando eu tenho uma informação que eu preciso passar para alguém, eu preciso ter alguém para conversar. No meu caso, eu estou conversando com uma câmera, um pouco de esquizofrenia, porque não tem ninguém conversando comigo aqui. Eu preciso imaginar que tem gente falando comigo, tem gente me ouvindo, mas na maioria das vezes você vai conversar com gente, então, importante. Muito bom. Este carinha aqui, Dumbledore, esta mocinha aqui, Sailor Moon. Eles vão conversar entre si, certo? Então está rolando um diálogo. Toda vez que Dumbledore falar sobre ele mesmo, sobre Dumbledore, ele vai usar o pronome I. Toda vez que Sailor Moon falar sobre ela mesma, ela também vai usar o pronome I. Ixi, mas ficou confuso. Não ficou. A referência é quem fala, aonde sai a fala. Então ele vai falar I am Dumbledore. E ela vai falar I am Sailor Moon. Joia. Agora, quando ele for falar da Sailor Moon para a Sailor Moon, ele vai usar you. You are Sailor Moon. E ela, idem. You are Dumbledore. Então, é importante a gente ter essa referência da conversa para a gente entender quem fala, aonde é que o som sai. I am Dumbledore. I am Sailor Moon. You are Sailor Moon. You are Dumbledore. Joia. Então temos esses caras aqui. Nossa, isso é muito básico. Eu sei, quantidade de gente que erra isso aqui não está escrito. Tendo falado sobre o I e o you que configuram aí a conversa, agora a gente fala sobre os to be's envolvidos com eles. O I sempre vai usar o verbo to be transformado em am.
Então, I am Pedro. I am Brazilian. I am an English teacher. Ok. O Dumbledore falaria I am Dumbledore. I am British. I am a wizard. Ok, sem fazer propaganda de escola de rede, hein, gente? E a Sailor Moon, quando falar dela mesma, também vai falar isso. I am Sailor Moon. I am Japanese. I am a warrior. É uma guerreira, certo? Então tá bom. Joia. Então aqui a gente tem o I am. Sempre que eu for falar de mim mesmo, para me descrever, para trazer informações sobre mim, eu vou usar o verbo am. Se eu for falar de vocês que estão me ouvindo, ou no caso aqui o Dumbledore for falar da Sailor Moon, a Sailor Moon for falar do Dumbledore, para eles mesmos, eles vão usar o you. Então, o Dumbledore falaria com a Sailor Moon da seguinte forma: You are Sailor Moon, you are Japanese, you are a warrior. E Sailor Moon falaria para Dumbledore: You are Dumbledore, you are British, you are a wizard. Good? Ótimo. Então começamos com I am e you are. O que é importante a gente saber aqui? Eu não vou colocar nenhum tipo de efeitos. Isso aqui vai ficar tudo explicado lá embaixo na legenda desse vídeo, dessa aula. O que a gente precisa entender aqui? Quando a gente estava na escola, a gente sofreu uma lavagem cerebral, que tá tudo bem, certo? Tudo certo, não é doutrinação, não é nada disso. Vamos criar um personagem chamado Tia Maria. Tia Maria era a nossa professora de inglês lá quando começou a entrar inglês nas escolas. E imagina que Tia Maria precisava segurar 35 crianças de 11 anos para aprender um outro idioma. Tia Maria fez o que pôde. Ela pôde muito, viu? Ela pôde bastante. Mas ela teve que usar de alguns artifícios para poder prender a galera ali na sala de aula. Um desses artifícios é a lavagem cerebral. Então, quando eu começo a falar I, you, automaticamente a cabeça de vocês vai completar he, she, it, we, you, they. Esses são os pronomes pessoais do caso reto no português. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. E o tu e o vós já foram pro saco. Agora a gente trocou por você e vocês. Isso vai ter um impacto lá na frente, certo? Lembrando que você e vocês são pronomes de tratamento. Eles não são pronomes pessoais do caso reto. Isso quer dizer que eles vão ser conjugados de outra forma. Yes, teremos problemas. No inglês isso é mais fácil, tá? No inglês a gente vai ter essas mesmas relações. São os pronomes subject pronouns. Eles são os pronomes sujeito. O que isso quer dizer? Eles estão sempre fisicamente antes do verbo. Físico é uma questão física, tudo bem? Ótimo. Quem são eles? Vamos ressignificar isso daqui. I, a pessoa que fala de si. You, a pessoa para quem se fala sobre. It é tudo aquilo que não está na nossa conversa. Não tá na conversa, é it. Se isso que não está na nossa conversa for um ser humano do sexo masculino, usaremos o he. Ah, mas a pessoa é uma pessoa trans. A pessoa se identifica com o sexo masculino, é he. Se for esse it for uma pessoa que se identifica com o sexo feminino, essa pessoa será o she. Então, se eu for me referir a Sailor Moon, usarei o she, porque ela se refere a si mesma como uma mulher. Usarei ao Dumbledore he, porque ele se refere a si mesmo como he. Tranquilo? Ótimo. Plurais. We, you, they. Nada muda aqui. Mas por que você fez essa alteração, teacher? Porque o he, she, it virou it, he e she. Uma mudança muito simples. Quando a gente faz essa relação lá na segunda série, a gente aprende o quê? I, eu, you, você. He, ele, she, ela, it, coisa ou animal. O que é uma coisa? O dia é uma coisa. O amor é uma coisa. O cachorro é uma coisa. A pedra é uma coisa. O que raios é uma coisa? Isso é muito abstrato. Então hoje que nós somos adultos, nós somos já letrados, formados, alfabetizados, a gente consegue entender isso aqui de uma forma muito melhor, sem precisar decorar. Eu me refiro a mim mesmo. Essa é a minha identidade. You, quem tá me ouvindo? Ótimo. Não está participando da conversa é it. Mas é um ser humano que se identifica como masculino, vai ser he. É um ser humano que se identifica como feminino, vai ser she. Isso ajuda a gente ao plural. O we é plural do I. We,
I. O you é igual ao you, tem só o único lugar que eles vão ser diferentes, o resto é tudo igual. You singular e o plural. Como é que eu sei a diferença? Contextos. E o they é o plural do it. Então se eu falo um cachorro, it. 2 cachorros, they. Um dia, it. 2 dias, they. Uma casa, it. 2 casas, they. Interessante. Um amor, it. 2 amores, they. Percebe como faz mais sentido isso daqui? Se eu tô falando agora de uma Sailor Moon, she. Se eu falo da patota toda, they. Se eu falo um wizard, um Dumbledore, he. Se eu falo vários alunos lá de Hogwarts, they. Ficou mais fácil. Quando a gente não tem essa ordem clara na cabeça, fica super confuso. E na hora que eu preciso falar qual é o plural de cachorros, a gente trava, certo? É isso. Os verbos to be são sempre 3 formas no presente. A am, que é associado apenas ao I. O are, que vai ser associado ao you, singular, e a todos os plurais, we, you, they. E o is, que é associado ao it, e, coincidentemente, ao he e ao she, certo? Muito bom, pessoal. Então aqui a gente já consegue fazer a primeira apresentação, que é I am Pedro, I am Brazilian, I am an English teacher. What about you? Tira um tempinho aí, pega o seu caderno e a sua caneta, sim, importante, ter caderno e caneta, lembra? Já falei, tá vendendo na nossa escola. E façam frases em relação a vocês. Mas eu quero falar mais coisas. Ótimo, vamos procurar na internet, dicionários, etc, pra gente poder produzir essas frases aí um pouco melhores. Por exemplo, eu sou legal, eu sou feliz, eu sou inteligente, eu sou burro, eu sou alto, eu sou baixo. E já estamos fazendo um link para a nossa próxima aula, certo? Pessoal, é isso. Práticas, façam práticas orais aí, se vocês quiserem gravar áudios e mandar para a secretaria da escola. A secretaria vai ficar super feliz de receber os áudios de vocês. O nosso telefone está no nosso site. Se quiser treinar com um amiguinho, quiser treinar pra si mesmo, cria um grupo no WhatsApp consigo mesmo, gente, melhor coisa. Você cria um grupo com alguém e chuta esse alguém do grupo, fica só você com você mesmo. E aí você pode praticar ali. Você grava áudios no WhatsApp pra si mesmo, pra você ouvir, pra ver a sua pronúncia, pra ver se tá bom, pra ver se tá melhor. Teremos aulas de pronúncia? Teremos, mas não hoje, porque senão vai ficar muita coisa, senão ficar meio chateadinhos, tá? Queria fazer aula de 1 hora, não faremos, porque primeiro eu tô tendo que fatiar em 3. Se fosse a aula de 1 hora, eu teria que fatiar em 6. Mas tudo bem. Deixarei também no link aqui alguns links de exercícios para vocês praticarem aí tanto os pronomes, quanto os substantivos, quanto os verbos to be. Até amanhã, pessoal. See you next class. Bye bye.